Olá, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Passei por aqui para deixar mais um trechinho da palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 2, 5 a 7, que diz: E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. O diálogo entre Jesus e seus discípulos evidenciou a impossibilidade humana daquela situação. A multidão buscava Jesus porque tinha imensa necessidade, tanto física como espiritual. Eles se saciavam com as palavras do Mestre, porque lhes trazia esperança em um tempo tão difícil. Muitos deles necessitavam de curas físicas, não havia médicos, medicamentos disponíveis, era um tempo de muito sofrimento. E a multidão era muito pobre, não tinham condições de carregar nem sequer um lanche para passar o dia num local distante. Mesmo faminta, a multidão se deliciava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos e vendo as manifestações de sua misericórdia. Eles recebiam a atenção do Senhor e o coração deles se alegravam em saber que Deus se importava com cada um deles. Havia aproximadamente 5.000 homens naquele lugar, não foram contados mulheres e crianças. Com toda certeza, estavam naquele lugar aproximadamente 20.000 pessoas, e o único alimento encontrado pelos discípulos foram 5 pães e 2 peixinhos que estavam com o rapaz. Era o lanche daquele garoto. O que seria esse lanche para tão grande multidão? Para os discípulos era muito mais fácil Jesus despedir a multidão para que eles fossem pelas aldeias em busca de comida ou voltassem para suas casas com fome. Mas para Jesus a multidão deveria ser alimentada, porque ela estava faminta. E nós podemos ver, diante de tudo isso, que o pouco nas mãos de Deus se torna muito, o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Jesus, ele abençoou aqueles pães e peixes e o milagre começou a acontecer. Conforme eles iam distribuindo, os pães e peixes iam se multiplicando e todos foram alimentados até se saciarem. A multidão comeu até se fartar. A Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. E nós podemos ver também o poder da multiplicação, onde o nosso pouco pode se tornar em muito nas mãos do Senhor. Todos podem experimentar o poder de Jesus em suas vidas, recebendo curas, milagres e todos os tipos de bênção material. Mas o maior de todos os milagres que Jesus tem feito é a nossa salvação. A salvação que Ele concede através do seu precioso sangue. Medita nesta palavra. Se você tem olhado para o que você tem aí perto de você e acha muito pouco, veja que Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. O que ele não pode fazer com o que você tem? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e, se Ele permitir, amanhã nos vemos novamente. Tchau! Uai, seu app de vídeos curtos.